Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você nesta tarde gostosa de segunda-feira para tomar um chazinho especial. E hoje nós temos um convidado muito, mas muito mega especial mesmo. Nós estamos trazendo na nossa salinha hoje o jornalista, cineasta, produtor. Você já está adivinhando? Então vamos lá, Wagner Assis. Ele vem para falar sobre o filme que está em cartaz, está bombando realmente, um filme que está sendo sucesso já de cara, que é um documentário, que é Chico para Sempre. Seja bem-vindo ao Plenitude, Wagner. De volta, né? Muito obrigado, volta, né? que bom. Prazer enorme, Iraci. Muito obrigado. Muito por bons motivos, né? Pelo chazinho, por estar com você e para falar de Chico, né? Muito especial, Chico, né? Muito, muito especial. Chico Xavier viveu de 1910 a 30 de junho de 2002. Vivemos um ciclo pós 20 anos do desencarne de Chico e muita coisa rolou. Foram mais de 200 biografias que foram feitas sobre esse homem extremamente simples, com pouco estudo, mas impactante em cada coisa que ele fazia. Chico Xavier, uma grande celebridade que transitou nos dois mundos, de lá e de cá, com grandes celebridades, tanto aqui quanto lá, e nos trouxe muita coisa boa. E para isso nós temos aqui o Wagner para contar para a gente um pouquinho de que pegou você para fazer esse documentário, Wagner. O que te chamou a atenção? Eu adorei o que você estava falando, porque é muito do que a gente apresenta no filme, né? Mas eu vou fazer um retorno aqui rápido de 12 anos, quando a gente estava lançando O Nosso Lar. Aliás, vim aqui, sou muito grato por todo o carinho e apoio que vocês do Seja deram, e as salas cheias, né? E todas as coisas relacionadas ao Nosso Lar. Logo depois, quando o Nosso Lar começou a fazer muito sucesso no exterior, eu era perguntado pelos jornalistas, principalmente, que eles viam o filme, eles viam o sucesso e falavam assim, mas quem é esse Chico Xavier? E você sabe que você coloca naquela situação, como é que você vai responder isso em 2, 3 minutos, né? Você consegue, mas você sabe que nossa, eu esqueci de falar disso, esqueci de falar aquilo outro. Isso que é o problema. Eu queria ter um lugar que eu dissesse assim, olha, eu vou te dizer quem é mais ou menos, mas dá uma olhada nesse filme aqui. E além das biografias, muitos filmes foram feitos, mas esse material está todo espalhado pela internet, é um material mais do passado, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu comecei a desenvolver a biografia do Kardec, a cinebiografia do Kardec, aí com o Marcel Sotomayor, que também escreveu a biografia do Chico, eu falei, Marcel, eu acho que o Chico merece um documentário. Porque o seu livro, né, ele continua sendo um livro de sucesso e de referência, apesar de tantos outros livros. Mas, olha, naquela época, a gente estava uns 12, 15 anos da morte do Chico, né? Como você bem disse, ele tinha morrido em 2002. Eu falei, a gente pode revisitar o Chico. Não vai apresentar nada de novo, talvez. Mas tem uma geraçãozinha aí que não conhece, né? Não mesmo. E aí, daí nasce a ideia de fazer um longa-metragem documental, tentando compilar, conjugar e entrevistar a maior quantidade de gente possível que tenha convivido com ele. E é o que a gente leva para a tela, né, nesses dias, quando a gente diz, esse aqui é o Chico. Se você quiser ir mais fundo em todos os aspectos desse homem que a gente está apresentando, você pode. Muito especial. Nós sabemos que a doutrina espírita é o corpo do conhecimento daquilo que trouxe o Chico, né? O Chico, na verdade, seria bom ele ser estudado como caso científico, como literário, como homem simples e de pouco estudo, e isso mexe muito com a gente. Como é que foi para você entrevistar
essas pessoas que conviveram com Chico? Muito impactante, para usar o adjetivo que você usou, né? Porque a gente recebe deles o emocional do impacto que foi conviver com o Chico Xavier. E isso é claramente perceptível quando você vê, quando alguém te diz assim, eu nunca contei isso para ninguém numa entrevista. E assim, poxa, você Imagina vai só. contar ou você vai levar isso embora com você? Não, é tão profundo para mim que eu queria guardar para mim. Mas eu vou te contar. E era uma história particular, era uma situação, era uma daquelas inúmeras, incontáveis situações em que esse médium perfeito, e é possível dizer da perfectibilidade da mediunidade do Chico com clareza, Com de certeza. tantas valências, quase todas as valências listadas lá pelo Kardec, elas estavam presentes nele, e como isso impactava as pessoas de diversas formas. Então, a gente foi percebendo que tem um legado do Chico Xavier que a gente está longe de conseguir abarcar, entender por completo. E esse legado passa pelo legado literário, sem dúvida, mais de 500 livros já agora. Quando ele morreu eram 412, e depois eles foram compilando, fazendo mais umas revisões, etc. Hoje são 536 livros, Bastante. pelas mãos de um homem só, às vezes 2 ao mesmo tempo, um em cada mão. Exatamente. Ô mediunidade que tinha esse E aí, homem. enquanto ele estava conversando com as pessoas, os livros estavam saindo, né? Escorrendo pela mão. Então, tem um legado que você pode encontrar dentro dos livros, o legado científico, o legado filosófico. Tem um legado que é espetacular, que é o legado inquestionável, que é de um homem que dedicou a vida dele ao trabalho evangélico, né? Ao trabalho da caridade. As pessoas podem questionar, podem achar assim, esse negócio de mediunidade é tudo falso. Podem, né? Enfim, até que elas são provadas o contrário, até que elas sejam impactadas, a pessoa pode ter essa postura, mas você não consegue dizer assim, ele não ajudava as pessoas, ele não fazia um trabalho impressionante pelo Brasil afora, de fundar pequenos centros, e que esses pequenos centros seriam ser polos de ajuda. Com certeza. E aí eu fui percebendo que o filme se chama Chico para Sempre, que é um título muito propício, né? Mas ele poderia se chamar Chico Imensurável, porque é impossível de você conseguir alcançar toda a capilaridade desse homem no Brasil. Isso me impactou de uma maneira impressionante. Você foi, ao longo dessa jornada, né, de preparação de material, de entrevista, falando com um monte de gente que convivia com ele, você foi fazendo, acho que uma soma ali de coisas íntimas e inéditas de pessoas que tinham aquela: "Olha, esse é o meu momento com o Chico". E assim, desde a pessoa que encontrou ele na fila de atendimento uma vez e que saiu de lá e transformou a sua vida, a vida de sua família, fundou um centro espírita e absolutamente floriu de uma maneira absurda, até os amigos de sempre, o oculista do Chico, que dirigia com ele por São Paulo, os amigos que o hospedavam, né, do casal Galves, a dona Ana Galves, amigos de décadas, como a dona Guiomar. Enfim, eu vou citar, é uma maldade, porque eu vou esquecer, porque foram muitas pessoas. E aí, obviamente, a gente partiu do princípio que é fontes primárias, né? Conviveu, nem tenha convivido por 10, 5 anos, mas conviveu, estava presente. A gente encontrou gente que estava presente dentro do quarto de hotel, quando apareceu aquela luz, que o Brasil inteiro viu, que um câmera inadvertidamente acabou filmando. Eu pensei, o que aconteceu lá dentro do quarto? E a gente foi atrás disso. Então, eu consegui encontrar a dona Giselma Coelho, que é lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, que é espírita, que trabalha na União Espírita Mineira, que é uma das responsáveis pela pomada do vovô Pedro, a famosa pomada do vovô Pedro. Olha que bacana. Abençoada e usada pelo Chico, né? A gente via às vezes que o Chico enchia o bolso de pomada do vovô Pedro, e dizia, doutor Bezerra tá te entregando isso aqui, você passa assim, essa. Outras pomadas vieram. Então, falando do legado, ao encontrar essas pessoas, você começa a perceber que existe também esse legado espiritual para o Brasil. É um legado espiritual mesmo, Muito de desenvolver espiritualidade. Podia nem ser espírita. Sim. Embora ele preconizasse e vivenciasse de uma forma, talvez a forma mais exemplar de vivenciar a doutrina espírita que a gente já teve aqui no Brasil, viu? Talvez. Nunca se colocou como porta-voz da doutrina espírita, mas ele mesmo era uma mensagem do que ele fazia, né? Sempre se colocou num lugar de humanidade, porque a gente percebe nas pessoas que conviviam com ele
Porque o Chico era gente como a gente. Gostava de brincar, gostava de rir, gostava de passar o tempo com os amigos, mas na hora de trabalhar, ele trabalhava. Sim. E aí trabalhava incrivelmente 12, 14, 16 horas direto, 5, 6 dias por semana. Ninguém dava conta dele nesse sentido. A gente foi percebendo aí como cineasta, como jornalista, você vai construindo uma imagem de alguém que, ao mesmo tempo em que está muito próximo da gente, pela sua humanidade, seus defeitos, e eles existiam, não precisa dizer, quando você fala defeito, não quer dizer defeito, suas imperfeições, suas manias, os seus medos. Que é natural, né? Absolutamente natural. Isso aproxima o Chico da gente. Né? Só que a perfeição mediúnica cobrava dele uma perfeição de humanidade que talvez fosse muito pesada. E aí ele, perseguido o tempo todo, perseguido por padre, perseguido por gente de outras religiões, infelizmente, não aceitando, né, a existência desse homem. Eu descobri que ele mudou de nome. Olha, isso ele teve que mudar de nome porque um padre perseguiu ele no Ministério da Agricultura. E aí um colega falou assim, olha, você está quase se aposentando. Muda o seu nome, que o padre não vai ver mais o seu nome lá, e aí não vai te demitir. Olha ele só. foi conduzido, a gente achou lá a certidão de nascimento dele, ele mudou o nome dele. Mas isso ingenuamente, né? Assim, nada, e ele já estava já no final da vida profissional dele, como funcionário público, né? E o tempo todo sendo questionado. Que vida, né? Assim, esse filme ele é mais um filme, né? Ele não é um filme definitivo, mas é um filme que talvez a gente possa dizer assim, ei, você que não conhece o Chico dos últimos 20 anos, ou até 30 anos, né? Ou seja, veja isso aqui, dá uma olhada. Porque é muito forte, Ei, né? você criança, o filme é livre, a gente conseguiu censura livre, é porque tem que ser, enfim, não tinha por que não ser. Assim, ei, criança, vem cá ver um exemplo de um homem bacana. Bem-humorado, brincalhão, apaixonado pelos animais. Tem histórias incríveis dele com os animais. É verdade mesmo. E a gente tem movimentos de proteção aos animais que se baseiam nos trabalhos do André Luiz, do Chico. Movimento vegano que se baseia. E aí tem esse legado científico que a gente ainda vai descobrir. Porque tem muita coisa ainda que eu acho que não foi mexida. E tem que ser mexida enquanto essas pessoas que conviveram com ele estão aí. Absolutamente. Porque daqui a pouquinho não sobra mais ninguém da primeira base. Você veja, a gente conversou com o Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior esteve lá algumas vezes, o cantor. Ele ficou tão impactado que ele fez uma música. Claro, né? Enfim, e é legal quando na abertura você falou a celebridade, né? É óbvio que ele era uma celebridade de dois mundos, né? E aí, assim, de um lado espiritual tinha um ex-cônsul senador romano, que é o Emmanuel. Tinha Isabel de Castelo, Isabel de Aragão, uma rainha. Dr. Bezerra de Menezes, um político, enfim, vereador e médico dos pobres, né? Espírita. Aí tinha os poetas. Tinha um acadêmico, Humberto de Campos. Tinha o André Luiz, que era o Carlos Chagas, né? A gente até assume um pouco a realidade desse fato, se bem que essa coisa da reencarnação, quando não tem papel passado, é difícil dizer, né? É difícil, né? Mas como a gente usou o Carlos Chagas como base lá para o nosso lar, a gente até assumiu. Mas, de qualquer forma, o homem que escreveu como André Luiz era um cientista, era um pesquisador. Com certeza. Então, olha a quantidade de gente do mundo espiritual ao redor dele. Sem falar nos filhos cujos pais enlutados foram buscar mensagens ali a partir do final dos anos 60. Nossa, foi muito especial. Que aí uma outra virada da vida dele. Aí, do lado material, tinham os artistas, os políticos, os influencers, os influencers daquela época, né? Tinha militar, tinha gente que ia lá, de alguma maneira, buscar algo que eles não tinham muita noção do que era. Porque você estava lidando com a fronteira entre os dois mundos. Você estava lidando com o grande questionamento que ainda existe para as pessoas. E essas pessoas saíam modificadas. A gente descobriu a influência que o Chico teve, por exemplo, na Fundação de Brasília. Olha só. O Valdo tem um depoimento, o Chico não falou, mas o Valdo tem um depoimento textual, dizendo que o Juscelino procurou por eles. Eles estavam no lançamento da Pedra Fundamental em Brasília. Se alguém tiver essa foto, a gente não achou. A gente tem o testemunho do Valdo, a gente colocou no filme, mas, assim, o Chico estava lá. Que coisa, olha então, só, que fantástico. Olha, exatamente, em silêncio,
Olha o quanto ele, representando esses espíritos, né? Que cuidam dos destinos do planeta, do Brasil e etc., Sim. né? Ou pelo menos não representando, mas sendo esse intercâmbio, né? Melhor dizendo, o quanto era solicitado dele. Nossa, demais, demais, demais. E ele nunca, jamais saiu da simplicidade Ele dele, não né? abria isso para as pessoas. Ele era Não. estratégico, né? Tem um depoimento que falou, Chico era muito estratégico. Ele não te contava a verdade inteira. Ele te falava É, uma frase aqui, outra frase ali. Isso é típico dos espíritos mentores, né? Dos espíritos que estão querendo que a gente é. raciocine, que a gente modifique por um movimento próprio. Se alguém disser para você, muda, você não vai mudar. Então ele agia dessa forma. Ele Eu, vinha enfim, trazendo os ele ia insights fazendo os ali. insights, ele ia. Doutor Bezerra está dizendo isso, doutor Bezerra. E aí, obviamente, tem os causos deliciosos, né? De Tem. bicorporeidade. Nossa, A história da receita, né? A senhora não tinha dinheiro para comprar o remédio. Aí o Chico diz: doutor Bezerra está aqui do meu lado dizendo, partiu a receita em vários pedacinhos, que o que tinha no remédio ele magnetizou aqui. A senhora pode tomar, que a senhora vai melhorar. já pensou uma coisa É um dessa? placebo absoluto, Uhum. eivado de fé, eivado de transformação. A senhora acreditou nisso, o Chico acreditou, nós acreditamos, mas quem não acredita, vai. E como é que aconteceu? A senhora tomou o remédio E os espíritos e fizeram. melhorou. Então, isso eu acho sensacional. É Sensacional. muito especial, né? Quais os aspectos que você buscou mais abordar nesse filme? No final das contas, a gente acabou entendendo que tem muito Chico Xavier no Brasil, né? E tem muitos Chicos. O Chico das mães e dos pais enlutados é um lugar que a gente passou, que a gente não podia deixar de passar. A gente tentou passar por quase todos eles, ou por todos eles na medida do possível, né? Tem o Chico da família que pressionava ele, que ele tinha doado os direitos todos. Era muito dinheiro já naquela época. Eles passavam uma certa condição financeira difícil. Então ele tinha que Nossa, lidar com uma família pobre. Tem o Chico Menino, que tinha que lidar com a madrasta, aquela história da madrasta. que é Aí, sério. e foi bacana que a gente conseguiu encontrar alguns parentes dele, né? Uma sobrinha dele, uma sobrinha neta, que nunca falaram. Olha que E a dona bacana. Cidália, eu fui lá em Pedro Leopoldo, e ela resolveu dar uma entrevista para mim, muito bacana. Ela que conviveu muito de perto. Sobrinha direta, filha da Cidália, irmã do Chico. Uhum. Ela, enfim, abriu o coração para a gente de uma maneira sensacional. A Luísa Xavier, enfim, alguns parentes a gente conseguiu convencer. Então é bacana Olha que que, bacana. falando dessas pessoas todas, a gente foi direcionando para onde a gente estava percebendo que era importante. E aí tem o pôster, são vários rostos do Chico em várias etapas de sua vida, porque eu acho que foi isso que a gente tentou olhar. Quantos Chico Xavier? Quantos Chico Xavier num Chico só, né? Numa pessoa só. Não tem Muito comparativo. especial. Isso é fato. Não tem. Não tem. Pode procurar no mundo inteiro que não tem. E aí, quando você começa a perceber isso, é apaixonante, né, Iris? Porque Muito. esse homem escreveu coisas que hoje os cientistas estão debruçados sobre glândula pineal, sobre materialização, sobre certeza. física quântica. Ele Com tem certeza. áreas de conhecimento hoje de pesquisa, a Associação Médico Espírita, não só a Associação Médico Espírita, na qual ele teve uma influência importante, ele Muito não chegou a grande. fundar, mas a dona Marlene Nobre estava É. junto dele o tempo todo, né? Sim. Então, de novo, a capilaridade ela vai para vários lugares. E isso é fantástico, fantástico. É como se ele tivesse um monte de tentáculos que ele foi espalhando pelo mundo e fazendo aquilo multiplicar. Absolutamente, a metáfora é perfeita. Ou conexões de luzes, né? Você vê, o filme Nosso Lar, que a gente teve a oportunidade de fazer em 2010, é um trabalho dele. E que hoje, você falou muito bem, está no mundo inteiro. Então, a força dessa história, é óbvio que eu gosto, eu reconheço que a gente fez um trabalho bacana, o filme funciona. Muito bacana. Mas eu acredito muito na história, a coragem deles. Tanto do André Luiz, como autor espiritual, assinando com pseudônimo, quanto do Chico, de escrever um negócio sobre uma cidade espiritual que pairava, sobre um mundo paralelo e semelhante ao nosso. E isso não agora, que a gente tem uma tecnologia. Lá naquela época, quando não tinha nada. Em 1940, Você fala assim, no meio da gente, guerra.
Se quiser recuar um pouquinho mais, usando Humberto de Campos como um bom exemplo, um menino de 22 anos psicografou poetas parnasianos, poetas realistas, os poetas tudo lá, os poetas, um sarau de poesia ao redor desse menino em Pedro Leopoldo. Não, e como é que pode uma pessoa que quase não tem estudos? Hoje, já existem pesquisas, o Alexandre Caroli, de Minas Gerais, ele fez pesquisas sobre a importância do que ele imagina que seja a inauguração da literatura espírita através do Parnaso. Olha que bacana. Porque até então, os trabalhos eram todos voltados para publicações direcionadas para o movimento espírita, né? Sim. E os anos em que o Kardec produziu a revista espírita, era uma revista direcionada, os livros da codificação, que são os livros da codificação, mas ali começa basicamente uma... E óbvio que o Brasil é recheado de médiuns importantíssimos, o doutor Eurípides Barçanufo, né, que desencarnou durante a pandemia de 1919. Se tivesse mídia hoje em dia, as pessoas iam ver o que era a vida do Dr. Eurípides Barçanufo. Com certeza. E tantos outros que vieram concomitante ao Chico para fazer, talvez, essa potência silenciosa, como há de ser, que o Brasil é hoje enquanto berço do espiritismo. Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, que precisa, né, e pode voltar a mergulhar nesse... E a ideia do filme é um pouco isso, né? Reviver, relembrar, reconhecer e reapresentar o Chico de várias maneiras. E tem Chico para todo mundo, que a gente quiser. Muito bacana, muito bacana. Tem uma frase que Chico dizia: eu nunca vou cair porque eu nunca me levantei. Como foi conversar com a dona Guiomar, do Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, que foi uma grande amiga de Chico? Foi uma daquelas entrevistas que eu aguardei até os 45 do segundo tempo, né? Por conta da pandemia, muito especificamente. Sim. Ela já está com mais de 90 anos, né? E agradeço, inclusive, a Carolina, a neta dela, que organizou isso. E aí, quando ela disse, vem, eu voei para São Paulo, na mesma hora. Tanto ela quanto a dona Helena Galves foram as duas últimas entrevistadas. Nossa. E, assim, a dona Guiomar é daquelas que tinha coisas incríveis que ela dizia assim, eu não sei se eu vou contar isso, porque eu guardei isso a vida inteira, né? Tipo, sem dar spoiler, mas, assim, ela sabia de coisas interessantíssimas, engraçadas e queridas do Chico como aluno. Olha só. Você imagina o Chico Xavier com toda aquela mediunidade fazendo prova. E ela morria de rir falando isso. Ele morria de rir falando isso. Eu imagino. Né? Imagina um professor de história vir discutir com o Chico. É engraçadíssimo. A situação realmente... Como é que essa pessoa, né, sabe uma coisa dessa e está falando uma coisa dessa? Porque esse menino está falando uma prova com o professor, discutindo com o professor de história. Que loucura. Quem é que estava discutindo junto dele, né? Exatamente. O Chico não falaria isso para ninguém por sua incrível humildade. Humildade. Sua incrível capacidade de se abster, né? E quando ele diz eu nunca caí porque eu nunca me levantei, eu não vou cair porque eu nunca me levantei, é um código para ele dizer, não adianta vocês me perseguirem, não é a mim que vocês vão atacar, é a ideia. É a existência do mundo espiritual. Isso vocês podem atacar o que vocês quiserem, porque não me pertence. Os livros não me pertencem. E essa realidade não me pertence. Eu a executo, porque essa é a minha missão. Com certeza. E a simplicidade dele, porque ele poderia dar um baile, um show ali naquele professor que está discutindo, e ele podia falar, mas não é nada disso, foi assim, isso Quer que eu te daí diga tá como errado. foi Roma Antiga? Né? São coisas muito profundas ali, de uma pessoa que veio, eu acho que ensinar humildade para a gente, né? Uma das inúmeras coisas, não tenha dúvida, humildade com certeza. É isso com aí, certeza. é isso aí. Nós vamos para um chazinho gostoso com Wagner, e com certeza voltamos já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado muito querido, muito especial, que é jornalista, cineasta, produtor e, olha, vem bater um papo gostoso
talentoso, contando coisas interessantíssimas aqui para a gente, que é Wagner Assis. Ele produziu filmes fantásticos que estão aí, né? Filme que rodou o mundo inteiro e que até hoje pessoas que não são espíritas falam assim, eu assisti isso daí, e através disso que curou a minha dor, que me despertou, que foi o filme Nosso Lar 1. Wagner, o filme Nosso Lar 1 foi, assim, muito, muito especial, né? Foi o primeiro filme espírita que trouxe o espiritual para junto de nós, né? Porque você trazer no dia a dia uma conversa mediúnica é uma coisa, mas trazer com toda aquela parte glamurosa de, olha, isso aqui é uma cidade espiritual, isso foi muito especial. E agora, nós sabemos que já está aí rolando, né, o Nosso Lar 2. Sabemos que ele vai estrear no dia 31 de agosto de 23, é isso? Que seria o segundo livro da série do André Luiz, que é Os Mensageiros. Como é que foi gravar o Nosso Lar 2 com tudo aquilo que aconteceu no Nosso Lar 1? O Nosso Lar 1 ainda é, Iracy, ainda é. Ele continua andando pelo mundo, pelo Brasil, ele continua encontrando pessoas. Eu não passo muito tempo sem receber um depoimento, uma história de alguém que viu o filme. Olha e isso. Que o filme tocou em alguns botões emocionais, espirituais da vida da pessoa, e ela pensou numa nova vida, sabe? Uma espécie de antes e depois. Eu acho que Sim. O livro tem um pouco isso, e o filme, obviamente, por consequência, também tem. Isso é mérito da pessoa, mais do que do filme. O filme, como um produto artístico, ele está ali para ser apreciado, a pessoa se emociona, etc., mas todo o resto quem faz é uma relação público e audiovisual. E aí não era incomum a gente querer seguir adiante nos livros, né? São livros incríveis, cinematográficos. Esse projeto, para mim, já teria acontecido há muitos anos. Ele começa em 2012, 2013, logo depois do Nosso Lar, que foi lançado em 2010. E a gente, obviamente, passou por inúmeros percalços, inclusive a Fox, que era a produtora do filme, foi vendida para a Disney. Então, foi uma negociação que durou 2 anos e meio até se definirem. Uma transição. E a gente ali no meio, sem saber para onde ia. Obviamente, a pandemia atrasou um pouco. A gente tinha começado ele antes da pandemia. Mas aí, quando melhoraram as coisas, a gente pôde filmar. Nossa. Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Sim, 31 de agosto de 2023. Essa é uma data pré-fixada, inclusive, pelo distribuidor, que é a Disney Star Plus. Hoje é a Disney Star Plus. E a gente está muito feliz, trabalhando intensamente para poder apresentar para o público, obviamente, algo, se não igual, ou melhor, né? E quando você pensa no livro que nos serviu de base para adaptar essa história, que é Os Mensageiros, Sim. A gente entende que esse livro ele é fundamental para entender, inclusive, toda a obra do André Luiz. Quem lê o Nosso Lar e lê Os Mensageiros, eu digo que Os Mensageiros é quase como um complemento do Nosso Lar. Porque no primeiro livro, e consequentemente no primeiro filme, era a jornada de um homem só. Sim. Né? Suas questões pessoais, aquela coisa do suicídio inconsciente, etc. Quando ele se recupera, quando ele fica pleno na cidade, o que ele faz? Ele se junta a um grupo de trabalhadores de resgate, liderados por um mentor, por um guia chamado Aniceto, e ele fala, eu vou na Terra agora que eu vou aprender o que é isso. A coisa não é assim, nós vamos à cidade espiritual, mas agora seria tipo, ele está entre nós. Agora a gente faz o caminho de volta. São eles naquela cidade que eles estão entre nós. E nós fazemos parte dos projetos que eles tomam conta.
E nós fracassamos nos nossos projetos. E quando fracassamos, eles estão aqui para nos ajudar. E a gente precisa fazer reflexão sobre onde a gente está fracassando. E a nossa transformação, nossa reforma íntima é fundamental, acima de tudo, acima de qualquer coisa. Porque é para isso que a gente renasce, né? A gente não renasce para mudar o mundo, né? A gente renasce para mudar a si mesmo. Então, Os Mensageiros, basicamente, é um livro em que o André Luiz relata casos que são muitos médiuns, inclusive, esse é um recado direto para as pessoas que estão dentro do movimento espírita, né? São médiuns que fracassaram. E o que a gente fez? Vou adaptar essa história para que seja uma história de resgate, para que a gente entenda mais da nossa situação diante do mundo espiritual. Porque tem uma frase, eu não sei mais se é do livro ou se é do filme. Se for do filme, é um spoiler inédito, mas é que diz que não adianta mais você saber que a vida continua. Tem que saber o que você vai fazer com essa informação. Exatamente. A partir do momento em que te abre um paradigma de uma nova forma de viver, você vai ficar olhando, né? O que eu faço com isso, com essa realidade que está aí? Porque isso não é mais uma historinha que está no livro, é uma realidade que está aí. O filme é sobre isso. Olha, que bacana, que bacana. Edson Celulari como Aniceto, o André Luiz volta, né? O Renato Prieto volta, porque nesse filme especificamente era bacana ele voltar como um narrador in loco, porque é o aprendizado dele. Mas tem lá, enfim, os personagens que a gente lê no livro. Tem momentos extremamente cinematográficos, a desencarnação de um corpo. Tem momentos que... Nossa, que bacana. A gente foi atrás disso, né? Eu imagino. E aí, assim... Agosto é logo ali, gente. Daqui a pouco a gente vai estar voltando aqui para falar do Mensageiros. Muito rápido. Porque o nosso Larum foi em agosto, não foi? Foi no dia 3 de setembro. Foi logo no finalzinho. 3 de setembro de 2010. A gente virou agosto e a gente não esquece a data de lançamento dos filmes, né? 3 de setembro de 2010. E agora a gente vai 31 de agosto, ou seja, o Dr. Bezerra está ali pertinho dos dois, né? O Dr. Bezerra nasceu no dia 29, né? Aniversário dele. É isso mesmo. A gente vai pedindo ajuda para todo mundo. Ele que acabou sendo... Você falou do Nosso Lar ser o primeiro filme, eu acho que o primeiro filme de impacto nacional. A gente já vinha da história do Dr. Bezerra, alguns anos antes. Já vinha, inclusive, de um filme de ficção do Chico Xavier, uma biografia do Chico, interpretado pelo Nelson Xavier na época. Mas esse foi uma grande produção. Eu acho que a gente foi para o lado que saiu da cinebiografia, né? Que são os fatos, e a gente caiu no que um pouco a novela A Viagem tinha feito 15 anos antes com as características de uma novela, né? Foi muito bonito. Que foi muito impactante, mas era quando eu falo isso é que assim, era uma outra proposta, né? De folhetim, novela, dramaturgia, etc. O Nosso Lar ele já traz uma camada de efeito visual que ajuda muito o filme. Obviamente o efeito ajuda e é preciso do efeito hoje em dia. Com certeza. Então você não consegue imaginar aquela ideia. Como é que a gente vai fazer o espírito hoje dando passe, curando, desencarnando? O computador e o efeito visual estão aí para nos ajudar, né? Com certeza. E com tudo isso que a gente tem na tecnologia, não faz sentido você fazer uma coisa de como carrinho de madeira, exatamente, né? Exatamente. Não dá para o espírito ser só um cara. Ele tem que ter uma textura espiritual. E aí o audiovisual é bom por isso. Ou seja, você começa a ressignificar coisas. E aí esse tipo de filme, ele entra nessa seara de ressignificando coisas. Olha, nós planejamos a nossa reencarnação. Olha, nós planejamos com quem nós vamos reencarnar. São questões que estão presentes no livro que a gente traz para o filme, tranquilamente. Isso não é um grande spoiler, porque essa é a essência do livro e do trabalho do André Luiz. Com certeza. E que a gente quer muito apresentar de uma forma emocionante, uma forma atraente visualmente, com músicas bonitas, enfim. Porque daí a gente olha a vida da gente e fala assim, gente, como é que eu programei isso? É isso. Onde eu estava nesse momento? Cadê o contrato que eu assinei, Cadê? Né? Alguém gravou? Alguém, poxa? Mas é muito bacana, reforça as nossas responsabilidades e acho que ao mesmo tempo nos acalenta, né? Assim, a gente não está sozinho, né? Com certeza. A gente pode fazer besteira como a gente tem feito há vidas e vidas. Vai ter sempre alguém ali incondicionalmente esperando pela gente. Tem a figura de um mentor espiritual como a Dona Aniceto, interpretada pelo Edson,
que é um personagem muito interessante, muito interessante. A gente tem a possibilidade de, no filme, ir para alguns outros aspectos que o André Luiz acaba não contando no livro, né, enquanto personagem, Sim. e que eu gostei muito de ter podido explorar dessa forma, contar dessa forma. Muito bacana. Agora, você fez o 1, fez o 2, que já está explodindo aí, e com certeza vai ser um sucesso muito maior do que o 1, porque todo mundo que assistiu o 1 não vai querer perder o 2 de jeito nenhum, Assim seja. né? Então, com certeza. Dentro dessa perspectiva de 1 e 2, o que mais te chamou a atenção e te remeteu ao primeiro filme? Como o nosso país mudou em 10, 12 anos, viu? Como as coisas estão muito mais rápidas, as perspectivas estão muito mais rápidas, e como a gente pode, eventualmente, narrativamente falando, ser mais moderno. Como a gente pode dar um passo mais além no processo narrativo e visual. Então, muito confiante que a gente continue a falar para todas as idades, assim como o primeiro filme conseguiu falar, menos para os adolescentes, e agora eu acho que a gente tem uma chance de poder conversar enquanto filme para públicos mais amplos, né? Ou seja, são realidades. Quem quiser encarar como ficção científica, encara. Porque não é um filme espírita, é um filme não, que retrata a gente aprendeu que aquela escolha uma verdade. que a gente, exatamente, a escolha que a gente fez no primeiro filme, de fazer um filme universal, que servisse para todas as pessoas, foi uma escolha muito acertada, né? E foi assertiva do ponto de vista que, Sim. por isso que o filme está em tantos países, por isso que o filme, hoje já são dezenas de milhões de pessoas que viram o filme no Brasil, na América Latina, e aí, ou seja, acertamos nessa escolha, vamos desenvolver essa escolha, né? Eu ouço muito o que o público tem para dizer, era assim, eu leio sempre o que eu posso, e gosto de ver os códigos que vão aparecendo dentro dessas respostas, como é que as pessoas vão encarando. E é incrível, porque se esse filme tivesse sido lançado antes da pandemia, imagino eu que ele não teria talvez o mesmo impacto que ele vai ter agora, sendo lançado 2 anos depois que diminuíram os casos, né? Que as vacinas Sim. tomaram conta e tal, e que agora a gente está num outro momento de sociedade, né? Recomeçando. Então, nossa, eu fico pensando que realmente, se ele tivesse sido lançado antes, ele teria um tipo de impacto. Agora ele vai ter outro impacto. Com certeza, porque a pessoa a quantidade de pessoas que perderam, né, seus familiares que desencarnaram na pandemia é muito grande. Então, ele vai falar, vai atrás de procurar, falar assim, peraí, a pessoa que eu amo tanto viajou para um país que eu não conheço, isso aí. então eu vou atrás para procurar o que tem nesse país. É um país que precisa se curar, né? Nós, né, como povo, né? E aí eu Sim. vejo que isso reflete muito nos outros lugares. Tem gente que me escreve, outro dia me escreveu uma pessoa do Havaí, Olha do só Centro que Espírita, bacana. Centro Espírita Allan Kardec, no Havaí, em Honolulu. Olha que bacana. Passou o filme lá, tinha problema. Eu falei, não, olha, se você não cobrar ingresso, uma exibição, não tem problema nenhum. Você poderia fazer uma live com as pessoas? Eu falei, posso. Metade brasileiros, metade havaianos. Olha que Falei, bacana. olha quão longe a gente vai. A gente não E imagina, né? exatamente. E eu digo, e aí eu lembro do Chico, falo, Chico, você é impressionante, né? Porque tá aí o teu trabalho indo longe, como livro, como filme, né? A gente é mecanismo, né? A gente faz só ou seja, faz a roda girar. Mas o nascedor está aqui, né? No trabalho do Chico. Ele tem um monte de roteiros ali que ainda tem que ser trabalhado, né? Wagner, nós sabemos de vários projetos seus, né? Além do Nosso Lar, Kardec, Chico para Sempre, e com certeza Chico para Sempre está sendo um sucesso. Mas sabemos também que você fez o Rogai por Nós 1. É um documentário. E agora tem mais alguma coisa por aí. Conta sobre esse documentário, que a gente vai entrando nesse mundo de documentários e fala assim, peraí, tem muito mais coisa para mim aprender que eu não estou sabendo. Eu tenho um jornalista em mim, né? Eu sou formado em jornalismo, ele não morre, né? E a ideia de fazer documentário, ela nasce, às vezes, de coisas muito aleatórias.
muitos anos atrás, quando ainda existia o DVD, o dono de uma banca de jornal que vendia os salmos, lembra dos salmos, né? Sim. Ele me falou assim, você não é cineasta? Por que você não faz a história dos santos, rapaz? As pessoas chegam aqui e pedem assim, cadê o filme da Santa Bárbara? Cadê o filme de São Jorge? Eu guardei aquilo. Eu falei, onde tem um documentário, pelo menos um trecho importante para narrar de fato a vida de São Jorge, de São Francisco de Assis? Não tem. Não tem. A gente... Vamos fazer um documentário com um pouquinho de cada um? Uma compilação? Vamos. Então a gente foi fazer um imenso trabalho de pesquisa iconográfica, entrevistou especialistas e contou a história dessas pessoas. Isso tem tocado, obviamente, São Judas Tadeu, São Francisco de Assis, Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, é o mesmo, né? Maria, né? Quantas Marias existem? É a mesma Maria. Então, como ela se manifesta em Fátima, como ela se manifesta no Brasil, no Sírio, na Colômbia, a gente foi entendendo que, no final de contas, quando você diz rogai por nós, para esses espíritos, e obviamente o olhar espírita nos ensina, né? São espíritos de escola, espíritos que passaram por aqui com uma incrível lição para nos dar, e que a gente podia também falar sobre eles. E aí foi tão bacana, hoje em dia repercute tão bacana, esse projeto está nos streamings, né? Sim. Que a gente falou assim, tem mais pelo menos 5 ou 6 santos que a gente pode falar, e agora a gente está terminando de montar o Rogai por Nós 2. Olha, que bacana. E sobre quem que você conta Santa ali? Terezinha, né? Santa Edviges, enfim, São Judas Tadeu, São Cosme e Damião. E agora já estou me perdendo. Mas tem mais 6 outras biografias. Teresa d'Ávila, né? Que são muito legais. A gente diz assim, você quer conhecer mais? Vê esse filme aqui. Você vai conhecer mais sobre um pouquinho de cada um. Santa Bárbara, eu não conhecia muita coisa da vida de Santa Bárbara, muita coisa. Porque o mundo espírita, ele acaba mantendo você naquele círculo de... Os vultos espíritas, né? Só esse, mas e os outros? E aí, assim, falava Santa Bárbara, só falava Santa Bárbara quando eu vi um raio, mas não é isso, né? Padroeira dos raios. Por que ela é padroeira dos raios? Nossa, tem uma história incrível, dolorosa, triste ao mesmo tempo, mas de uma mártir cristã. No final das contas, o Cristo permeia todas as histórias. E é muito interessante, porque como as pessoas se envolveram com as realidades do Cristo em suas épocas. De São Jorge, de Jorge Anícios, né, na Capadócia, passando por Francisco de Assis, anos e anos depois, que, enfim, foi talvez o que mais inteiramente vivenciou o Cristo depois do Cristo, né? Sim. E aí a Maria de Nazaré, e aí você fica pensando que potência, né? Que coisa bacana que a gente pode revisitar e isso alimentar a gente, né? Então, é muito especial a gente assistir esses documentários, assistir esses filmes das histórias desses grandes vultos, porque se a gente está aqui hoje nesse estágio, é porque antes vieram aqueles que vieram preparar. O planeta só é o planeta porque esse pessoal ajudou a iluminar, né? Continua ajudando a tocar o planeta, né? Com certeza. Tem um projeto seu importante, que é sobre o filme Emmanuel. Você fez desde Públio Lentulus, passando a história pelo amor de Lívia, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que vem Arnaldo Rocha. Você falou essa frase, é importante demais esse projeto. Eu estou me preparando psicologicamente, fisicamente, emocionalmente para poder filmar ano que vem. Realmente é impactante, eu vou usar o mesmo adjetivo que a gente usou do Chico, a gente mergulhar na história desse espírito que está há 2000, quiçá mais anos, pelo menos, agindo, se não há 2000 e tantos anos, pelo menos há 2000 e alguns anos, quase 2000 anos, agindo pela causa do Cristo e vivendo uma história de amor absolutamente espantosa e espetacular. Caramba! Então a gente passa pelas vidas do Emmanuel. A ideia é a primeira cine-espiritografia, para inventar uma palavra, né? Mas é contar a história do Emmanuel desde antes do Públio. Quero contar a história dele quando ele era cônsul romano.
Olha queria só. dar um golpe e derrubar a República Romana. Ali tem estudos, tem informações sobre o que eles fizeram naquela época e o quanto isso impactaria no mundo e o quanto esse espírito, esse homem tinha influência lá. E aí ele vem, passa por Públio, encontra Jesus, e aí passa por 50 anos, passa por Ave Cristo, ele passa na... Ave Cristo é a história do Arnaldo Sim, Rocha, da né? família do Arnaldo Rocha, né? É. Enfim, ele ali, ele atua já como Basílio, como um filósofo, mas aí você vai descobrir depois o Emmanuel como um cardeal na época de Francisco de Assis, você vai descobrir ele na nobreza francesa, você vai descobrir ele aqui no Brasil como Padre Amaro, você vai descobrir ele planejando e ajudando a codificar o Espiritismo. Tem uma mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e tem 11, o orgulho e a vaidade. Um ex-senador romano que se despiu de suas vestes viris, né? E assim, eu vou te dizer assim, todo filme é muito desafiador, Com certeza. mas esse particularmente, ele não me toma o sono, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mas ele me coloca num lugar de não tenho certeza, das incertezas criativas, sabe? Como trazer a gente tudo vai isso? conseguir, mas como trazer tudo isso? Você pretende trazer, não em forma de documentário, Não, mas a ficção. vida mesmo Ficção. dele. É o mesmo ator, inclusive, que vai interpretar todas as vidas, Ai, que bacana. porque a gente precisa ajudar o público também a entender, né? Óbvio, né? Isso é uma licença poética, que a gente chegou à conclusão de que se fossem outros atores e a gente ia enlouquecer o público, isso para mim é fantástico, porque talvez seja a história de todos nós. Se nós estamos aqui, em algum momento a gente deu uma desviada do caminho e a gente está reconstruindo essa desviada, né? E Sim. ele é um homem incrível, um professor incrível, um espírito que a gente vai encontrá-lo como Nóbrega, ao lado de Anchieta, fundando um país com todas as suas dificuldades e todos os seus erros, e ele assume as questões. E é muito feio a gente julgar o passado, porque você não pode julgar o passado. Porque a gente vai julgar com os olhos Claro, de hoje, experiência de hoje. Exatamente, você tem a prerrogativa do futuro, né? E é uma maldade, né? Assim, vai viver naquela época, vai entender os códigos da época, as leis da época. E assim, muito não deixa de ser nobre. Os costumes, os pecados da época, né? Os posicionamentos, né? Hoje a gente entende são as minorias, a gente entende os povos nativos, mas naquela época não era assim. E assim, não adianta a gente ter raiva disso, porque são talvez os movimentos de evolução do planeta que a gente desconhece e não vai entender nunca, né, Iraci? Com certeza. Se você olhar hoje o mundo hoje, quiser entender o mundo, você é tolo, né? Melhor você entender a si mesmo, se transformar, dizer o que nos une tem que ser maior do que o que nos diferencia e deixar que quem toma conta do mundo, no caso Jesus, todos os seus prepostos, né, os espíritos de luz, sim, que eles sabem o que vai acontecer, né? Porque senão é muita maldade. Mas estou muito feliz com esse projeto, muito dedicado a ele. São anos estudando esse tema. Quero ser muito coerente, quero ser emocionante, quero ser respeitoso e, ao mesmo tempo, humano. E quero que, enfim, tomara que ele goste, né? Com certeza vai ser muito especial, né? Volto aqui para falar disso e logo, conforme conversas que tivemos com o Divaldo, ele está aí. Então, vai que. Vai que. Bom, acabei de jogar. Não vai que. Bom, vai que. É isso aí. A gente não sabe, né? O que não pode sabe. vir a acontecer. Exatamente. Né? Mas vou vir aqui para conversar com você sobre Emmanuel. Com certeza. Wagner. É uma alegria muito grande ter você aqui, trazendo tudo isso para despertar das emoções, pessoas. Hein, gente? Aí, e eu convido você a deixar uma mensagem para o nosso público. Bom, nesse momento, a melhor mensagem é cinemas, sala cheia, Chico para sempre. Vamos reencontrar o Chico Xavier, que eu não tenho dúvida que, no mínimo, vai ser impactante. É isso aí. Convide a família, os amigos, pessoal do condomínio. Vamos fechar salas, né? Lotar salas. Então, como é que a gente faz isso? Então, compre os ingressos e
começa junto com a sua equipe. Isso é muito importante para o movimento desses filmes, para conhecer o que é a mediunidade, o que a gente está fazendo aqui agora. Então, é isso aí. E para você ter uma semana de muita paz, de muita luz, vá ao cinema. E aqui nós deixamos beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.